Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Tiroteio no Parque dos Mosquitos preocupa a comunidade. Foram disparados 15 tiros. Abertura de processo da Universidade de Harvard contra a administração Trump. Atropelamento que causou 30 feridos em Los Angeles foi intencional. O suspeito está detido. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um às 7 em ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias nos Estados Unidos, em Portugal e no mundo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, coloque um like e ajude-nos a crescer. Um tiroteio em Newark, junto ao Parque dos Mosquitos, no sábado passado, tem a comunidade preocupada. O Ricky Durães com os detalhes no local. Olá, Angélica, é verdade. A população aqui da área do Independence Park, vulgo Parque dos Mosquitos, está mesmo preocupada. Um tiroteio no passado sábado, quando eram exatamente 7 horas e 57 minutos, pôs de sobreaviso os residentes desta área. Tudo aconteceu quando um grupo de meliantes jovens subiu a East Kinney, entrou aqui exatamente no parque onde nos encontramos e ouviu-se como 15 a 20 disparos, exatamente como este vídeo vos vai dizer. O que é que acontece? No momento em que se escutam os disparos, os jovens, as crianças no parque deitam-se no chão, há um frenesim tremendo e o mesmo grupo de jovens acaba por sair do parque pela Nichols Street, mesmo à frente onde nos encontramos. Segundo informações que conseguimos investigar aqui na área, tratou-se de um grupo, não se sabe ainda se é um gangue ou não, que veio determinado a encontrar alguém que se encontrava dentro deste parque, do Parque dos Mosquitos. Aí houve-se os disparos e o grupo saiu. Muitos dos residentes estão preocupados porque dizem que dentro do parque há atividade ilícita, nomeadamente jogos a dinheiro junto ao parque, ao campo de voleibol, e também um grupo de pessoas que ficam aqui que não se entende muito bem o que é que estão aqui a fazer, que muitas vezes entram mesmo em fricção com os jovens que jogam ou basquetebol ou voleibol. Outra das situações tem a ver também com um elevado número de vendedores ambulantes da parte de fora do parque, alguns com licença, outros se calhar sem licença, que criam um alarido adicional. Para já, nós contactámos o Departamento do Xerife do Condado de Essex, que nos disse que continua a investigação. Como podemos ver, há momentos a presença policial está aqui. Sabe-se também que potencialmente poderá ter havido 2 feridos. Um deles porque se viu uma ambulância nas imediações aqui do parque e outro que foi mesmo transportado a um hospital local, mas que recusou ser assistido. A verdade é que a investigação continua e os residentes estão apreensivos porque a situação dentro do parque já há muito que estava a ser discutida e agora o que aconteceu no sábado, com mais de 15 tiros a serem disparados, deixa de sobreaviso os residentes e aqueles que frequentam um dos mais emblemáticos parques aqui do Ironbound. Com imagens de Márcio dos Santos,
Ricky Durães para a WNN. O Wall Street Journal declarou que vai defender-se vigorosamente contra o presidente dos Estados Unidos, que processou o jornal por difamação após a publicação de um artigo que atribui a Donald Trump uma carta dirigida a Jeffrey Epstein. Temos total confiança no rigor e exatidão das nossas informações, afirmou na sexta-feira, em comunicado, um porta-voz do grupo proprietário do Wall Street Journal, referindo que vai defender-se vigorosamente contra qualquer ação judicial. Trump processou na sexta-feira o Wall Street Journal, a News Corp, grupo que inclui o jornal, e o seu proprietário, Rupert Murdoch, por divulgar uma carta que o presidente teria enviado ao falecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual e pedrastia. Na quinta-feira, o candidato republicano ameaçou levar aquela publicação a tribunal e, um dia mais tarde, deu seguimento à advertência, incluindo os 2 redatores que escreveram o artigo, noticiaram os meios de comunicação social nacionais. O Wall Street Journal noticiou na quinta-feira que, entre as cartas que Epstein recebeu no 50º aniversário em 2003, havia uma com o nome de Trump e um desenho de uma mulher nua. A ilustração continha os seios e a palavra Donald na zona dos cabelos púbicos. De acordo com o jornal, a antiga assistente de Epstein, Ghislaine Maxwell, que está a cumprir uma pena de 20 anos de prisão por ser cúmplice do magnata, recolheu cartas de Trump e de outros associados de Epstein para as incluir num álbum como presente. A alegada carta do agora presidente termina com a frase "Feliz aniversário". Que cada dia seja mais um segredo maravilhoso. O Wall Street Journal afirma que, numa entrevista com Trump na terça-feira, este negou ser o autor da missiva e ameaçou processar os meios de comunicação social se estes publicassem o artigo. A publicação da carta coincide com a altura em que o escândalo Epstein voltou a público no ZEUA, depois de o FBI e o Departamento de Justiça DOJ terem concluído, numa investigação, que o magnata não tinha uma lista de clientes das celebridades que chantageava. O FBI e o DOJ também confirmaram a morte de Epstein por suicídio, desmentindo assim a teoria da conspiração de que teria sido assassinado para proteger os seus conhecidos, e anteciparam que não iriam divulgar mais nenhuma investigação sobre o caso. Os adeptos do movimento Make America Great Again MAGA estão insatisfeitos com as conclusões destes inquéritos, uma vez que Trump, a procuradora-geral do ZEUA, Pam Bondi, e o diretor adjunto do FBI, Dan Bongino, prometeram revelar a verdade sobre o caso antes do início da atual administração do ZEUA, em janeiro. A pressão recebida levou o presidente a autorizar Bondi a divulgar quaisquer ficheiros adicionais credíveis sobre o assunto, mas não sem antes criticar os seus apoiantes por, na sua opinião, se terão deixado enganar pelos democratas. Começou hoje, segunda-feira, dia 21 de julho, em Boston, o processo entre a Universidade de Harvard e a administração de Donald Trump, acusada pela prestigiosa instituição de não respeitar as suas obrigações financeiras, depois de ter decidido congelar nestes últimos meses os seus subsídios à pesquisa. Acusada por Trump de antissemitismo e de promover uma ideologia woke, Harvard acusa igualmente o atual presidente de tentar interferir no seu conteúdo académico, contrariando qualquer regra de independência. Em questão estão os cortes de subsídios federais à Universidade de Harvard, decididos em abril pela administração Trump. No centro das manifestações ocorridas no ano passado naquela e outras universidades americanas, em protestos contra a ofensiva do governo israelita na faixa de Gaza, o executivo americano acusou Harvard de incentivar comportamentos antissemitas e exigiu daquelas universidades o fim dos programas que promovem a diversidade e os ensinamentos que alimentam o antissemitismo. O presidente do Brasil, Lula da Silva, reagiu ao anúncio de Washington, que cancelou vistos de magistrados brasileiros e continua a pressionar pelo fim do processo judicial de Jair Bolsonaro. A operação de busca e apreensão à casa de Jair Bolsonaro e a imposição do uso de pulseira eletrónica ao ex-presidente do Brasil para evitar uma possível fuga gerou uma resposta de Washington. O anúncio do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, do cancelamento dos vistos dos Estados Unidos de juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e de familiares provocou indignação em Brasília, com Lula da Silva a classificar a ação como uma medida arbitrária. O governo Trump continuou os ataques à justiça brasileira. O atropelamento provocado por um condutor no sábado em Los Angeles, que causou pelo menos 30 feridos, foi intencional, anunciaram as autoridades norte-americanas. O suspeito de 29 anos foi detido.
De acordo com um sargento do Departamento de Polícia de Los Angeles, citado pelo jornal do Washington Post, o autor do atropelamento terá discutido com várias pessoas na discoteca Vermont Hollywood e depois decidiu, por alguma razão, atropelar as pessoas que estavam próximas do local. O condutor, identificado pela polícia como Fernando Ramírez, de 29 anos, foi atacado por transeuntes após a colisão, ocorrida no início da manhã de sábado em East Hollywood, e os paramédicos descobriram mais tarde que ele tinha sido baleado. A polícia ainda estava à procura do suspeito do tiroteio, descrito como um homem com uma barba de anão, vestido com uma jaqueta azul dos Dodgers. Ramírez, de San Clemente, Califórnia, estava a recuperar e esperava-se que enfrentasse uma acusação de crime de agressão com uma arma letal. Não foi possível contactá-lo para comentários e não se sabia se tinha advogado. O atropelamento cerca das 2 horas da madrugada de sábado, quando várias pessoas saíam de uma discoteca. O condutor terá ainda agredido um funcionário de um parque de estacionamento, descreveu o diário The New York Times. Segundo as autoridades, populares conseguiram retirar o condutor do carro e agrediram-no até à chegada da polícia. O homem foi transportado para o hospital e operado depois de ter sido baleado na confusão, referiu um dos responsáveis do Departamento de Polícia de Los Angeles ao canal norte-americano CBS. Ele está em estado grave, acrescentou, e poderá ser processado por tentativa de homicídio. Dos 30 feridos, a maioria mulheres, deste atropelamento, 13 estavam em estado grave ou crítico. O último foragido que escapou de uma instalação da Autoridade de Imigração e Fiscalização Aduaneira em Newark no mês passado foi preso na quinta-feira em Los Angeles, na Califórnia, segundo o FBI. Andrés Filipe Pineda Mogolón, de 25 anos, natural da Colômbia, escapou do Delaney Hall durante a agitação na instalação de detenção a 12 de junho, juntamente com outros 3 detidos que desde então foram detidos. Os 3 outros foragidos foram capturados em diferentes locais do estado a 17 de junho. Pineda Mogolón foi inicialmente detido sob acusação de furto e roubo, de acordo com o FBI. Os detidos romperam uma parede de alumínio no segundo andar e deixaram cair colchões no chão para amortecerem a queda enquanto saltavam para escapar, disseram as autoridades. Uma 10ª vítima do incêndio no lar de idosos Gabriel House, em Fall River, Massachusetts, faleceu, confirmou o procurador do condado de Bristol na manhã de sábado. Brenda Cropper, de 66 anos, morreu na tarde de sexta-feira. Ela estava hospitalizada em estado crítico desde o incêndio de domingo à noite. A filha de Cropper, Crystal Andrade, disse que Cropper tem 4 netos e 2 bisnetos. Vamos agora para um breve espaço comercial. Voltamos dentro de momentos. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance.
noite, o meu nome é Lucia Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. E estamos de volta e vamos para a informação em Portugal. O apagão que ocorreu entre Portugal e Espanha teve como causa mais provável um aumento da tensão em cascata, um fenómeno técnico inédito na Europa que levou os peritos a admitir a necessidade de análise profunda e medidas para reforçar a defesa do sistema elétrico europeu. A conclusão consta do balanço da reunião de 15 de julho do Grupo de Peritos da Rede Europeia de Operadores de Transporte de Eletricidade, que investiga o colapso da rede ocorrida em 28 de abril em Portugal e Espanha, informação divulgada pela entidade reguladora dos serviços energéticos ERSE, que integra o painel, juntamente com operadores e reguladores de vários países europeus. Segundo a rede europeia, os aumentos de tensão em cascata, observados no sul de Espanha na fase final do incidente, foram seguidos de desligamentos súbitos de produção, sobretudo em instalações renováveis, e conduziram à separação elétrica da Península Ibérica em relação ao sistema continental, com perda de sincronismo e colapso da frequência e tensão. Este tipo de perturbação nunca tinha sido identificado como causa de apagão em nenhum ponto da rede europeia. A confirmar-se esta conclusão, será necessária uma análise e investigação aprofundadas por parte de todos os especialistas em sistemas elétricos da ENSUE, bem como a adoção de novas medidas para reforçar a resiliência, segundo o relatório. Entre as medidas a implementar, os peritos destacam a necessidade de melhorar os procedimentos e capacidades de gestão do controle da tensão de todos os intervenientes ativos do sistema elétrico, de modo a evitar incidentes graves relacionados com a tensão no futuro. E vamos agora para a informação internacional. O governo equatoriano extraditou domingo o famoso traficante de droga, Adolfo Macias, conhecido como Fito, para os Estados Unidos, um mês depois de ter sido recapturado após a fuga em 2024 de uma prisão de segurança máxima. O voo que transportava Macias aterrou no estado de Nova Iorque no domingo à noite, de acordo com o site de localização Flight Radar. Em abril, o Ministério Público dos Estados Unidos apresentou queixa contra Macias, chefe do quartel Los Choneros, por suspeita de distribuição de cocaína, conspiração e violação relacionadas com armas de fogo, incluindo contrabando de armas. Uma carta apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no domingo informava que Macias deveria comparecer num tribunal federal na segunda-feira, por uma acusação complementar neste caso. Um avião da Força Aérea do Bangladesh despenhou-se junto a uma universidade na cidade de Dhaka esta segunda-feira de manhã. As autoridades informam de que há pelo menos 19 mortos confirmados. Mais de 50 pessoas, incluindo crianças, foram hospitalizadas com ferimentos. Um avião de treino F-7 BGI da Força Aérea do Bangladesh despenhou-se em Uttara. A aeronave descolou às 13 horas, no horário local, lê-se num comunicado divulgado pelo Serviço de Relações Públicas e Interserviços do Bangladesh. A aeronave caiu na zona do Millstone College, na região de Diabari, para onde foram deslocadas equipas de emergência. De acordo com a agência de notícias Reuters, as autoridades confirmaram a existência de pelo menos 19 vítimas mortais e mais de 50 feridos.
O ISPR não forneceu informações sobre os pilotos que operavam a aeronave. Após a queda, a aeronave incendiou-se, lançando no ar uma espessa coluna de fumo. Várias unidades dos bombeiros foram ao local para extinguir o incêndio. Expresso o meu profundo pesar e tristeza pelo trágico acidente ocorrido hoje no campus da Millstone School and College, na região de Diabari, na capital, onde uma aeronave de treino F-7BGI da Força Aérea do Bangladesh caiu, causando vítimas, disse o chefe do governo interino do Bangladesh, Muhammad Yunus, em comunicado. As perdas sofridas pelo pessoal da Força Aérea, bem como pelos alunos, pais, professores e funcionários da Millstone School and College, são irreparáveis. Este é um momento de profundo pesar para a nação, acrescentou Yunus. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as causas do acidente. A Defesa Civil da Faixa de Gaza e testemunhas relatam hoje disparos de artilharia contra Deir al-Balá, no centro do território palestiniano, um dia depois de um apelo israelita para a retirada da população da área. O centro tinha sido mantido intacto durante os 21 meses de guerra. Recebemos chamadas de famílias sitiadas na zona de Baraka, em Deir al-Bala, devido ao fogo de tanques israelitas, disse a agência noticiosa AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza. Há vários feridos, mas ninguém consegue aceder à zona para os retirar, acrescentou Bassal. O exército israelita anunciou anteriormente que iria expandir as suas operações militares neste setor, incluindo numa área onde nunca tinha operado antes em mais de 21 meses de guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas, ordenando a retirada dos residentes. De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, entre 50.000 e 80.000 pessoas estavam na área. Famílias inteiras partiram, carregando os seus pertences ou em carroças puxadas por burros, em direção ao sul do enclave, segundo os correspondentes da AFP no local. Durante a noite, ouvimos grandes explosões, disse Abdallah Abu Slim, um residente de 48 anos da zona, relatando disparos de artilharia. Não há lugar seguro na faixa de Gaza. Não sei para onde podemos ir. Vimos tanques avançar mais de 1 quilómetro de Khan Yunis Sul em direção ao sudeste de Deir al-Bala, disse Mugab. Mai Lawada, gestora de comunicação em Gaza da organização não-governamental ONG médica britânica Medical Aid for Palestinians, descreveu a situação como extremamente crítica. O bombardeamento está a ocorrer no entorno do nosso escritório e os veículos militares estão a apenas 400 metros dos nossos colegas e das suas famílias, disse Mai Lawada, acrescentando que todos estão a ser retirados, a maioria sem saber para onde ir. Contactado pela AFP, o exército israelita não comentou de imediato a situação. Vamos agora para a atualidade desportiva. O mercado em Portugal está em ebulição e as principais equipas a contratarem jogadores para fortalecer as suas posições. O Sporting continua à espera do Arsenal, enquanto o Gyökeres desespera. O Vítor Araújo com a análise. Do início do campeonato, novidades. Como é que está tudo a nível de mercado? Olha, Ricky, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dizer, as novidades neste momento, as maiores novidades são para o Benfica, uma vez que já contratou 2 bons jogadores, segundo parece, que é o Richard Rios, que já está contratado, custa 30 milhões. É natural que venha a ser, para já é um bom jogador, agora se ele vai entrar bem no futebol europeu ou não, não sabemos, mas à partida uma coisa é certa, ele é um bom jogador, apresenta boas condições de jogar bem, já foi jogador de futsal, antes de ser jogador de futebol de 11 foi jogador de futsal, e por aquilo que a gente vê, ele é uma boa contratação do Benfica, é um indivíduo que pega na bola e controla a bola, tem uma força extraordinária, uma corrida extraordinária e consegue levar a bola para a frente, é uma das coisas que o Benfica precisava. Além desse, o Benfica também contratou o Enzo Barracher ou whatever something, a gente agora temos que saber vários nomes, são os 2 nomes mais sonantes que o Benfica contratou, são 2 bons jogadores, é as novidades novas do Benfica. Em relação ao João Félix, as negociações estão no ar, penso que o Benfica não vai conseguir negociar, ou se conseguir negociar vai sair muito caro ao Benfica, uma vez que para parte do Chelsea de dispensar o jogador por empréstimo é uma coisa,
a não ser que e o Benfica, se tiver que pagar o ordenado, é muito, muito dinheiro, ele tem um ordenado muito alto, mas penso que o Benfica talvez consiga, mas não é muito provável. Não, isto em relação ao Benfica. Agora, em relação ao Porto, o Porto, a única coisa que foi para estágio com a equipa. Está-se a pensar que talvez o Otávio, que foi dispensado do Al-Nassr, o Jorge Jesus pôs-o de parte, não está a contar com ele. O Otávio tem mais um ano de contrato com o Al-Nassr. Poderá vir por empréstimo, poderá vir, sei lá, até por venda, não, com um preço mais baixo. O Otávio já é um jogador de 30 anos, realmente é um bom jogador e vai fazer falta ao Porto. O Porto está a precisar de jogadores. Em relação ao Sporting, o Sporting, continuamos com a novela do Jóqueres. Há uma coisa muito boa, o Sporting neste momento, antes de falarmos do Jóqueres, vamos falar nas contratações não, vamos falar nos negócios que o Sporting fez. Neste momento o Sporting conseguiu vender o Franco Israel para o Torino por 5 milhões de euros, o Sporting conseguiu vender o Biel para o Brasil, que são jogadores que não estão a contar muito na equipa e realmente têm bons ordenados e é muito bom, tem muita influência no payroll do Sporting, não? E em relação ao Jóqueres, continua a mesma novela, que é o costume. O Jóqueres, neste momento, o Manchester United apresentou uma proposta ao Sporting e o empresário do Jóqueres nem sequer quer considerar essa oferta, nem sequer quer fazer negócio com o Manchester, talvez por retaliação de um jogador que o Ruben Amorim pôs fora, que jogou no Benfica, que é o Lindelof, e não contou com ele. E talvez por isso, segundo se consta, é por isso, nem sequer quer aceitar a negociação do Manchester United. Uma coisa é certa, o Jóqueres é um rapazinho com 27 anos, é um rapazinho que deu muita coisa ao Sport, mas o Sport também deu muito a ele, e neste momento o Jóqueres continua a dizer, não está a sair para a porta grande, neste momento nem sequer para a porta pequena. Neste momento o Jóqueres está a sair para a escada de fogo, porque ele já é um homenzinho com 27 anos e está a passar férias em Maiorca, pode muito bem passar férias, tem o poder todo, tem o dinheiro que ele quer e pode lhe fazer acontecer, mas há uma coisa que ele não tem em consideração, é que ele ainda é empregado do Sporting e realmente ele devia-se ter apresentado. Se ele tem muita razão, neste momento ele está a perder a razão toda, porque como empregado do Sporting devia-se ter apresentado na equipa e treinar, ou não treinar, ou arranjar uma desculpa. Agora, isso ele não está a fazer e realmente o Sporting já está aturado mais. Eu penso que vai ter multas ou vai ter alguns casos mais pendentes daqui para a frente, desde que isto não chegue até à FIFA, porque a única pessoa que vai ficar a perder no meio disto tudo é o Jóqueres. Por seguinte, o Jóqueres tem 3 anos de contrato com o Sporting. O Sporting neste momento não está com a corda na garganta como teve nos outros anos, não precisa de vender o Jóqueres, por isso ou eles pagam o que o Sporting quer, ou então o Jóqueres vai ter que voltar para trás. E se ele voltar para trás, vai ser uma complicação. Nem ele vai ficar muito satisfeito a jogar no Sporting outra vez, nem o Sporting se calhar vai ficar muito satisfeito a ter o Jóqueres outra vez na equipa, nem sequer os colegas de trabalho. Obrigada mais uma vez por ter estado na nossa companhia. Boa noite.